Olá, meu nome é Júlio Lemos e hoje eu vim aqui mostrar para você como que funciona relacionamento em banco de dados quando você tem relacionamento muitos para muitos. É algo fundamental você entender esse tipo de relacionamento. De novo, se você entender esse exemplo, que são duas entidades somente, você entendeu para 1000 entidades. Ok? Então a importância de você entender o conceito por trás da coisa. Nesse exemplo que eu vou passar para vocês, eu tenho, depois de ler a documentação de um sistema, então vamos imaginar isso, eu pego uma equipe, ou eu mesmo, vou lá analisar o problema. Então para isso, eu lanço mão do modelo conceitual, para entender o problema que eu quero resolver. Eu pego então esse modelo conceitual e crio entidades. Então, no meu exemplo, que nós vamos seguir aqui, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho que um médico faz consulta, né, ele atende vários pacientes. E um paciente se consulta também com vários médicos. Ok? Vamos ver como que isso fica lá no BR modelo. Tá ok? Vem comigo, vou mostrar para vocês. Então aqui, na área do BR modelo, nós temos então a seguinte situação, como eu relatei para vocês. Uma entidade, vamos chamar aqui dessa entidade médico. Essa entidade médico, já que nós estamos aqui num exemplo didático, né, ela possui um atributo para identificar o médico, né, eu vou chamar aqui de código médico. Muito bem. Opa, médico. E eu tenho um outro atributo que é nome. O nome do médico. Muito bem. Temos também uma entidade paciente, não é isso? Tá, ok. Então aqui, paciente. Vamos escrever aqui, paciente. Que também vai ter um atributo identificador aqui, chamado de código paciente. Muito bem. Um outro atributo, que vai ser somente o nome do paciente. Maravilha. Tendo essas duas entidades, eu tenho um relacionamento entre eles. Né? Qual que é o relacionamento? Então, eu vou clicar aqui, ligar objetos. Clico na primeira entidade, clico na segunda entidade. Eles fazem, vamos dar um nome aqui a ele. Eles fazem aqui consulta, né? Consulta. Consulta. Muito bem. Quando ele realiza uma consulta, eu caí. Opa, tentei arrumar aqui, é difícil arrumar isso aqui, viu? Vocês vão ver. Eu tenho relacionamento, olha lá, muitos para muitos. E não faz, vamos ler aqui então. Um médico, ele realiza consultas, né? Com quantos pacientes? Um ou vários, né? Então aqui vou colocar na entidade, na cardinalidade aqui, olha, eu vou colocar um N. Por que esse 1 aqui? Vocês devem estar lembrados que o 1 significa a obrigatoriedade. Se fosse 0, ele poderia ou não consultar paciente. Então aqui na análise que você possa estar fazendo, não faz muito sentido ele não ter uma consulta sem o paciente. Certo? Então agora vamos ler, por isso que ele é 1 aqui. Agora vamos ler da entidade paciente para médico. Né?
Um paciente consulta vários médicos. Ele pode ou não consultar? Então, o zero aqui, mesma coisa, né? Vamos colocar aqui obrigatoriamente um ou mais médicos. Tudo bem? Mas o que acontece aqui? Está faltando atributo. Vamos ver aqui, ó. Um médico, ele consulta vários pacientes. Tudo bem. Mas ele consulta quando? Ele consulta quando ele tem uma data e hora. Confere? Ele não é ao mesmo tempo que ele faz a consulta, ele tem várias consultas durante o dia. Então, esse relacionamento aqui ficou meio esquisito. Então, o que a gente faz? Vamos ver aqui, ó. Se eu tentar dessa forma aqui, gerar um esquema lógico. Então, vou clicar aqui e gerar o esquema lógico. Cliquei. Olha o que ele fez aqui. Então, notem, né? No mundo, vou voltar aqui para vocês verem melhor. Ó. No mundo conceitual, isso é possível, né? Eu não estou falando ainda em banco de dados. Eu estou falando em entidades. Então, só para expressar o meu problema. Quando eu parto para o modelo lógico, aí não. Aí eu tenho que falar, bom, esse modelo lógico vai ser para um determinado banco de dados. No nosso caso, nesse nosso exemplo, vai ser para o banco de dados Oracle. Então, o que ele fez nesse momento aqui? Ele gerou, vem aqui modelos abertos, olha, opa, tá. Vou fazer a geração aqui dele, ele deve estar em outro lugar, deixa eu ver aqui. Só um minutinho, pessoal, vamos ver onde que ele está. Aqui. Ele está, então, no modelo lógico, correto? Ó. Olha o que ele gerou aqui. Ele gerou que um médico faz uma consulta. Uma ou mais consultas, né? E um paciente também faz uma ou mais consultas. Ou seja, ele criou uma tabela intermediária. Então, sempre que você tem um relacionamento de muitos para muitos, você coloca uma tabela intermediária e essa tabela intermediária, a relação dela é a seguinte, ela é sempre a tabela N. Ela vai armazenar N, olha, notem aqui, ó, N aqui e N aqui. E as tabelas da extremidade vai sempre ser a tabela de cardinalidade 1. Então, fica 1 para N aqui e 1 para N de paciente para consulta. Toda a cardinalidade, muitas para muitos, se transforma nisso, quando elas são geradas tabelas. Ok? Não sei se ficou muito claro. Então, vamos lá. Em entidades, você tem lá o relacionamento muitos para muitos, perfeito, é o modelo conceitual, entidades. Você passa para o modelo lógico, não é mais entidade, são tabelas. Tabelas você não pode ter, um banco no mundo relacional, relacionamentos muitos para muitos. Qual que é o artifício utilizado? Coloca então uma tabela intermediária, e essa tabela intermediária se transforma no relacionamento 1 para muitos e 1 para muitos na segunda tabela gerada. Tá? Vamos ver aqui então. Notem aqui, e agora eu vou deixar esse modelo propositalmente incompleto para mostrar para vocês como que é importante você conhecer os comandos SQL mesmo. Tá? Então aqui, notem aqui, olha. Vamos primeiro arrumar esse modelo. Esse modelo não pode ficar assim, porque eu estou no mundo lógico. O mundo lógico não tem acentuação. Então, eu vou criar aqui, ó, nome do médico. Desculpa, a entidade, a tabela médico não vai chamar médico assim. Vai chamar, eu vou pôr tudo maiúsculo, médico. E o que mudou? Mudou que não tem acentuação. Tirei a acentuação dele. Depois, o que eu posso fazer?
eu pego aqui então, código do médico, está como varchar. Não quero varchar. Eu vou colocar aqui como inteiro, tá? Aqui, nome do médico, eu vou colocar como varchar, tá, de 10 posições em tamanho, eu vou colocar 100 posições. Enter. Beleza, está aqui. Agora aqui, essa tabela aqui aparentemente acabou. Vamos para a próxima. Então esse é um trabalho que vocês terão que fazer, tá? Arrumar aqui o modelo lógico. Consulta por questões de padrão, eu vou colocar em maiúsculo também, consulta. A tabela consulta, ela possui aqui código do paciente, ele é um varchar de 10, eu vou clicar nele aqui e mudar, por quê? Porque código de paciente, opa, eu não mudei aqui também, desculpe pessoal, vamos voltar aqui, ó. Código do médico, eu vou tirar também a acentuação, ó, está com acentuação, então eu vou chamar isso aqui de code underline med. Muito bem. Isso ficou inteiro, varchar de 100, confere. Aqui então, eu vou nessa extremidade também, agora vou mudar paciente. Code paciente, eu vou transformar isso aqui em code underline pac de paciente. Muito bem. E ele não, o tipo dele vamos mudar também. Código, eu vou colocar aqui o inteiro. Maravilha. Nome, vou colocar maiúsculo aqui também. Maiúsculo. Oh, meu Deus, eu não fiz lá também no outro, né? Então vamos colocar no outro também. Nome em maiúsculo. Nessa tabela aqui, vamos colocar aqui nome maiúsculo também. Nome. Muito bem. O que faltou mudar aqui então? Vamos mudar aqui em paciente também aqui. Vai ficar maiúsculo, paciente. Muito bem. E aqui, em consulta, nós vamos colocar aqui código do paciente, é o code underline pac. Muito bem. Esse cara aqui é o code underline med. Código do médico. Muito bem. Então nós temos aqui uma chave primária, que quando ele vem para essa tabela é chave estrangeira. Temos aqui na tabela paciente a chave primária code PAC. Quando ele vem para a tabela de consulta, ele vem como foreign key code PAC. Está aqui. Muito bem. Relacionamento 1 para N, relacionamento 1 para N. Acho que está correto, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos salvar isso daqui. Deixa eu clicar aqui. Salvamento. O modelo... O que nós estamos salvando aqui? O modelo lógico. Então, o modelo lógico, nós vamos salvar aqui em modelos, na pastinha lógico. Vou dar o nome desse daqui de exemplo 4. Tá ok? Salvamos ele. Agora nós vamos salvar o outro modelo que nós não salvamos também. Olha aqui, o conceitual. Importante ir salvando, tá, gente? Eu que esqueci aqui. Então, vamos salvar esse modelo, que é o modelo conceitual. Onde que eu vou salvar? Eu vou salvar ele aqui na minha pasta conceitual. Então, salvei ele aqui como exemplo 04. Muito bem. Vamos voltar lá no exemplo 04 aqui só. E aqui
aqui nós vamos gerar o modelo físico, o esquema físico. Como que a gente vai fazer isso? Clicando aqui então, gerar esquema físico. Olha só, já começa aqui. Eu não falei que eu escolhi o banco de dados Oracle? Maravilha. Então, ele tem os dados padrões deles aqui, os tipos de campo, desculpe, né? Os tipos de coluna padrão, que é o inteiro, varchar, aqui nesse caso o inteiro varchar, vamos parar por aqui. Só que é o seguinte, ó, o inteiro eu quero transformar ele aqui, vou mudar, ó, mostrar para vocês. Clico aqui no editar tipo selecionado e tudo que for inteiro eu quero que seja number lá do Oracle. Quero usar esse tipo de dados do Oracle. O varchar, eu quero utilizar o varchar 2, que é um tipo otimizado de varchar do Oracle. Olha aqui. Então, onde ele encontra, eu posso editar para facilitar a geração do script. Então, aqui, varchar 2, salvar. Muito bem. E ele ficou... Ah, porque ele ficou varchar de 10, eu coloquei varchar de 10 aqui, não tem problema, não tem problema. Vai ser até bom, para vocês vão ver por quê. E vou gerar o modelo físico. Gerei o modelo físico. Muito bem. Esse modelo físico, pessoal, ele tem... por isso que é importante você conhecer de SQL. Eu bato muito isso aí com quem eu converso. Tem ferramentas que geram código automaticamente? Tem. Mas é muito bom você saber o que está sendo gerado. Então, para isso, tem que ter o conhecimento em SQL. Vejam só. Para começar, aquele errinho que eu acabei de falar para vocês, né? Que eu esqueci de colocar que o nome do paciente era 100 posições e não 10. Beleza. Então, é varchar 2 de 100. Olha aqui, eu sei exatamente onde mexer. Muito bem. Toda tabela, né? Vamos pegar aqui, ó. Tem a tabela médico, veio com a primary key, perfeita, nome. A tabela consulta, desculpe, a tabela médico está aqui, vou voltar aqui, na tabela médico está aqui, primary key. A tabela paciente está aqui também, muito bem. E a tabela consulta está aqui, que é a junção das duas tabelas, né? Médico e paciente. Aqui, ó, médico e paciente. Estão aqui, então. Muito bem. E elas formam a foreign key das tabelas. Perfeito. O que está faltando na tabela consulta? Muito bem. Duas coisas do meu entender. Primeira coisa, a consulta, né? Qual que é a data? Vamos chamar assim ela de data. Então, aqui eu vou editar, olha aí. Data. Ele é do tipo date, do Oracle, tá? Vírgula. Bom, esse campo é obrigatório ou não? Não faz sentido eu ter uma... Faz sentido eu ter uma consulta, não ter data? Não sei. No meu exemplo aqui eu vou dizer que faz sentido, ele tem que ter data. Se ele tem que ter data, ela é uma coluna not null. Então você... Estou editando o campo. Muito bem. Mesma coisa aqui. O código do paciente, o código do médico tem que ser preenchido, é obrigatório. Eu coloquei que é obrigatório, o modelo não atendeu lá, ele não passou para not null, mas eu vou colocar aqui, ó. Eu quero not null para os dois. Olha aqui. Muito bem. A chave está correto, está perfeito, maravilha. E toda chave primária, vamos chamar assim, chave primária não, quero falar para vocês o seguinte, toda tabela, ela tem que ter uma chave primária. Isso, alguns autores falam que deve existir, outros falam que pode existir. Eu sempre coloco chave primária nas minhas tabelas, ok? Poderia ser aqui uma chave composta,
por data, médico e paciente. Ou seja, um médico e um paciente, ele só pode, o que diferencia eles, só pode consultar em datas diferentes. Senão quebra a chave primária, correto? Mas eu não gosto de trabalhar assim. O que eu posso fazer aqui neste caso? Eu posso criar um identificador, um campo que a gente chama de ID. Ele só recebe uma numeração automática. Nós vamos falar sobre isso futuramente. Mas aqui, no momento, ele é um campo, vou chamar ele de ID, né? Ele é do tipo number e ele é primary key. Ele é a chave primária. Tranquilo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar isso tudo lá no Oracle. Né? Vamos criar no Oracle. E como que nós vamos fazer isso? Vem comigo aqui. Vou lá acessar livesql.oracle.com. Se você tiver em dúvida, entra no Google, digita lá Live Oracle, Live SQL, dá um clique e vai aparecer logo nas primeiras páginas, ok? É esse ambiente aqui que a Oracle disponibilizou para que a gente possa fazer alguns testes. É excelente esse ambiente para aprendizado. Então vamos lá. O que eu fiz? Deixa eu ver se eu ainda estou conectado aqui. Vou dar um select qualquer aqui. Vou tentar copiar aqui, tá? Vamos lá. Eu dou um Ctrl C aqui. Vamos ver se eu já fiz. Copio aqui. Ctrl C. Volto lá, Ctrl V. E vamos rodar esse script aqui. Executei. Opa! Então isso acontece, fiquem sossegados, tranquilos. O que ele está me dizendo aqui, ó? Que a minha sessão expirou, fiquei muito tempo fora, sem problema. Como que eu faço isso? Eu executo uma sessão novamente, ó. Entro aqui. Onde que está? Opa! Executei uma sessão novamente. Vou copiar aqui e executar. Está me dizendo que tem algum problema aqui. Vamos ver qual que é esse problema. Bom, dicas, né? Vamos primeiro, eu já vi o problema aqui, mas eu vou fazer com vocês. Olha, você está com um problema em qualquer comando. Eu pedi para executar tudo de uma vez só. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o problema. Vou executar primeiro esse comando aqui, ó. Então, run. Esse está correto, porque a tabela foi criada. Agora eu venho, executo esse outro comando aqui. Dou run. Tabela criada. Então, o problema está neste cara aqui, ó. Então, qual que é o problema desse aqui? Vamos aqui, então, selecionar aqui. Dar um executar, run. Oh, meu Deus, ele criou. Então, o que será que aconteceu aqui? Se eu rodei ele separadamente, funcionou. Quando eu rodei junto, não funcionou. O que aconteceu? Olha aqui, pessoal. É o seguinte, ó. Se você for rodando linha a linha, funciona. Mas, se você rodar em conjunto, o que ele vai entender? Que tudo isso aqui é um único comando. E não é, são 3 comandos. Que você não colocou uma coisa simples aqui, que é o ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Aí você pode executar de uma vez só. Ok? Bom, esse é um problema que sempre acontece e é simples solução. Agora, nós criamos as tabelas estão vazias. O que a gente tem que fazer então? Vamos fazer um insert, né? Insert into. Que tabela que nós vamos colocar primeiro? Vamos colocar a tabela médico.
Quais são os campos que eu tenho em médico? COD-MED, nome. Muito bem, 2 campos apenas. A sintaxe é values. Vamos abrir aqui o parênteses. E qual é o conteúdo que eu quero colocar nesses campos? Código médico 1. Aí o nome do médico é Alexandre Pedroso. Muito bem. Vou criar um paciente. Esse paciente tem um COD, PEC e um nome. O nome dele é, vamos ver, vou colocar aqui o código 1 também. O nome dele é Alindo da Silva. Vamos fechar aqui, ponto e vírgula. Olha lá, ponto e vírgula, a importância dele. Aí, vamos fazer o seguinte, vamos criar mais médicos e mais pacientes, né? Ali. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Então, 3 médicos, 2, 3. Aqui, Alexandre, vamos mudar aqui. Vamos colocar José de Lemos. Vamos colocar aqui João Cardoso. Muito bem. 3 médicos. Paciente. Vamos criar também 3 aqui, vai. Notem que essa estrutura vai permitir você se consultar com qualquer médico, qualquer tempo, né? Desde que o tempo não coincida, não haja coincidências. Então aqui, como que eu faço então agora para criar as consultas? Primeiro, vamos ver se ele criou médico e paciente e vamos ver se funciona mesmo com ponto e vírgula. Vamos rodar. Olha lá, o script foi rodado. E se você der um select, asterisco from, vamos ver médico, ponto e vírgula, executar. Olha lá, você já tem aqui os médicos criados. Maravilha. Agora, vamos consultar, fazer um select, asterisco from paciente, ponto e vírgula, vamos executar. Opa, o que aconteceu aqui? Eu coloquei tudo igual, errei. O que eu faço? Eu posso, já que a gente está fazendo comandos SQL, eu posso fazer 2 coisas aqui, olha que legal. Então aqui, vou fazer as 2 formas aqui com vocês. Eu vou vir aqui, ó, vou até mudar aqui, ó. Eu vou dar um update, corrigir dessa forma. Update, paciente, set. O que eu quero mudar? Quero mudar o campo nome. Eu quero que seja José de Almeida. Esse que é o nome. Onde? Where o código do paciente, importância da chave única, da chave primária, seja igual a quem? A 2. Pronto. Ponto e vírgula. Vamos executar. Ele me disse aqui que foi alterado uma linha. Eu vou executar novamente o comando select aqui de paciente, ó, select asterisco from paciente,
Vamos executar aqui. Opa, legal, corrigiu aqui. Ou eu posso simplesmente usar um outro comando, vou ensinar para vocês outro comando. Eu posso vir aqui, ó, eu quero deletar então, fazer de novo. Delete from, qual que é o nome da tabela? Paciente. Where, se você der um Enter agora, um ponto e vírgula Enter, você elimina todas as linhas da tabela. Tem que ter uma condição. Qual que é a condição? Where, o code paciente, code PEC, igual a quem? A 3. Eu vou eliminar essa linha aqui que está duplicada. Então, vou colocar aqui, delete from paciente, where code PAC igual a 3. Vamos executar. Olha lá. Deletou a minha linha do código PAC igual a 3. Vamos ver se deletou mesmo? Então, vamos ver aqui. Código paciente. Eu coloquei um order by code PAC para aparecer ordenado por ordem de código. Olha lá, deletou o meu código 3. Agora eu posso inserir novamente, olha. Venho aqui, seleciono, executo novamente. E agora eu coloquei o nome de Hélio Souto. Vamos ver se ele fez corretamente. Vamos executar aqui. Agora sim, olha aí. Já criou. Maravilha. Agora faltou a tabela. Vamos dar um select nela aqui, tabela consulta. Select asterisco from consulta ponto e vírgula. Vamos executar. Não tem nada na tabela. Então vamos lá. Vamos usar o comando insert, seria algumas linhas, né, pessoal? Insert into consulta. Quais são os campos? ID, code, data, né? Data da consulta, código do médico, código do paciente. Muito bem. Fechei. Tá, quais são os valores que eu quero atribuir respectivamente? Values. Vamos abrir aqui os respectivos. Eu quero ID 1, que é a primary key. A data, então a data você tem que utilizar uma função Oracle que faz isso. ToDate. Olha só, tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro, você coloca qual data você quer. Então, eu vou colocar aqui a data 1/11/2019. E no segundo parâmetro, o formato que eu quero. Então, formato dia, mês, ano, 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Tem que ser compatível aqui. Se eu fizer dessa forma, já funciona, mas eu quero armazenar também o horário. Então, eu venho aqui e colocar 10 horas aqui. Tá ok? E qual que é o formato correspondente no Oracle? A hora. É o HH:2.MI. Pronto. É isso que eu quero fazer. Então, eu coloquei aqui a data. Toda essa linha, esse pedaço de código aqui, ó, é para informar a data. Vírgula. Qual que é o código do médico? Então vai ser o médico 1. Médico 1, ele vai atender o paciente 3 nesse horário aqui. Eu vou deixar o horário, eu vou copiar e colar aqui, e vou deixar o horário sem mexer, tá ok? Opa, então vamos lá. Copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, tá lá. Então, o médico 1 vai atender o paciente 3, o médico 2 vai atender o paciente 1, o médico 3 vai atender o paciente 2. É assim que eu quero montar aqui. Maravilha.
Se eu executar aqui, vai dar um erro. Por quê? Olha aqui a chave primária. Eu não posso repetir. Então, 2 e 3. Perfeito. Agora, vou executar aqui. Então, como que eu faço para executar em lote? Eu vou selecionar todas as linhas e vou dar o run aqui, ó. Inserir. Opa! Muitos valores, tem coisa errada aqui. Então, vamos ver o que tem aqui de errado. Vamos ver. 1, 2, 3. Opa, olha aqui. Vírgula é underline. É bom que vai acontecendo errinhos assim, a gente vai corrigindo, vocês veem que é normal. Não tem... O Oracle não deixa você cadastrar besteira, fiquem tranquilos. Run, pronto. Inseri as 3 linhas. Agora vou dar um select na consulta, vamos ver. Rodei aqui. Olha que legal. Ele colocou aqui que eu tenho... Não sei o que é isso aqui. Está esquisito, não está? Muito difícil de ver. Para isso, você tem que fazer um comando select de acordo. Então, vou fazer um comandinho aqui. Ó. Select asterisco from. Vamos formatar aqui, ó. Pôr na linha de baixo. Depois do from vem as tabelas que eu quero trabalhar. Então, vou colocar a tabela médico. Dar um apelido para ela de med, vírgula, paciente, apelido de PAC, e consulta, apelido de com. Muito bem. Agora eu vou fazer o relacionamento entre eles. Então, de que forma? Where, vamos pôr o med, med ponto, né? Que é a tabela. Coluna med, coluna code med, tem que estar onde? Lá em com, na consulta, ponto, code med. Perfeito. And, mais outra condição. O paciente, ponto, code PAC, PAC, igual a consulta, ponto, qual que é o campo correspondente? Code PAC. O que nós fizemos aqui? Chave primária com chave estrangeira, certo? Montamos a relação. E posso executar, ponto e vírgula. Vamos ver o que vai aparecer aqui, ó. Já melhorou. Então, eu tenho aqui os nomes e os horários. Mas o horário, pessoal, olha aqui, apareceu a data só. Olha, o formato padrão dele é mostrar só a data. O que eu quero? Eu quero mostrar data e hora. E também não quero ficar mostrando código, não. Então, vamos aqui. Vamos melhorar esse comando. Eu venho aqui. Da tabela médico, med, ponto, eu quero o nome. Mas se ficar só nome e nome, fica estranho. Então, eu vou colocar um apelido nela aqui, olha. Vou colocar aqui também, ó. Vou escrever nome do médico. Legal. Aí, esse médico, qual que é o paciente correspondente? Vamos colocar aqui na tabela paciente. Eu quero também mostrar o nome do paciente. E vou dar um apelido para ela de nome do paciente. Muito bem. E quero mostrar qual que é o horário desse paciente vai ser atendido pelo médico. Isso está na tabela consulta. Então, com ponto data. Agora, se eu fizer só isso aqui, ele vai continuar mostrando a data. Eu quero data e hora. Então, vamos lá usar uma outra função do Oracle. To char. Vou transformar isso aqui num caractere, de data para caractere, e a sintaxe assim. Recebo uma data, vírgula, outro parâmetro. O formato que eu quero dessa data. Então, eu quero o formato dia, mês e ano.
MI, certo? Hora e minuto. E vou dar o nome nessa coluna aí de horário. Acho que está bom. Vamos tentar executar aqui o comando. Aí, agora ficou melhor, não ficou? Olha que bem apresentado aqui. Então, tenho o Alexandre Pedroso, ele está consultando o Hélio Souto, que é o paciente. E assim sucessivamente. Tá ok? Então, aqui, espero que vocês tenham gostado. O que a gente viu desde o início, né? A concepção, fomos lá no modelo conceitual, entendemos o problema, vimos que é um relacionamento muitos para muitos, passamos ele para o modelo lógico. No modelo lógico, nós separamos a tabela, colocamos uma tabela central, né, tabela intermediária, trabalhamos essa tabela, geramos um script. O script, nós tivemos que ter entendimento de SQL para poder alterar o script na mão, alteramos o script e executamos o script num banco de dados relacional, que é o Oracle. Executamos, criamos as tabelas, fizemos inserções, usamos comandos insert, update e delete. Então, acho que a gente cobriu o exercício de cabo a rabo, né, pessoal? Gostaria de agradecer e fiquem com Deus. Até a próxima aula.